Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os vencedores do Goodreads Choice Awards, ou pelo menos alguns deles. Ano passado eu fiz um vídeo lendo os finalistas na categoria de fantasia, que eram livros iniciais ou volumes únicos, né, não compreendendo as continuações. Esse ano eu vou repetir esse vídeo, eu acho que vocês vão estar assistindo esse primeiro que o outro. E esse ano, quando eu olhei a lista dos indicados, eu fiquei com vontade de ler outros tantos livros que estavam lá, que eu resolvi fazer um vídeo extra, que é esse aqui. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 9 livros, 3 deles que eu acabei lendo ao longo do ano, e aí eles se tornaram vencedores nos seus respectivos gêneros, categorias ali, e outros 6 eu vou ler ao longo desse vídeo. O ler entre muitas aspas, porque esse vídeo já tá em andamento antes de eu começar a gravar essa introdução. Então eu já li um, estou na metade do outro, dos 6 que eu preciso ler, tá? Então vamos por partes. Caso você não saiba o que é o Goodreads Choice Awards, aqui no Brasil a gente tem o Scoob, né, que é uma plataforma onde você vai lá e cadastra os seus livros, e a plataforma internacional mais famosa é o Goodreads. Todo ano o Goodreads faz o Goodreads Choice Awards, onde ele separa livros em várias categorias por gênero. Inicialmente são colocados 20 livros para serem votados, e aí num segundo momento os 10 mais votados se tornam finalistas e efetivamente recebem a votação final para eleger o melhor de cada gênero. O Goodreads Choice Awards é aberto para a votação do público, então ele não é necessariamente um concurso, um award que leva em consideração a qualidade do livro, um concurso de popularidade. E é aí que às vezes entra a situação. Por exemplo, na categoria de fantasia, se eu não me engano, faz 2 anos que o vencedor é o livro da Sarah J. Maas. Acho que ano passado foi Corte de Chamas Prateadas, esse ano é o novo livro, o Casa de Céu e Sopro. Gente, vamos ser francos, não é porque é o melhor livro da categoria de fantasia, é porque a Sarah J. Maas tem um fandom enorme. E aí eu fiquei pensando, sabe se isso acontece nas outras categorias também? E aí eu vi vários títulos que eu fiquei interessada e resolvi gravar esse vídeo. E é muito mais pra saber se, na minha opinião, eu daria esse troféu pra esses livros aqui do que pra validar qualquer outra coisa, tá? Esse vídeo. Eu tinha separado 5 livros inicialmente, mais os 3 que eu já li ao longo do ano que foram vencedores, e aí descobri, enquanto estava lendo um livro, que ele também era o livro que eu não tinha reconhecido o título, tá? Então vou mostrar pra vocês o que eu vou ler aqui e quais são os livros que a gente vai conversar neste vídeo. O primeiro livro é o vencedor na categoria de debut novel, ou o primeiro lançamento do autor, da autora, que foi Uma Questão de Química. Esse livro, se eu não me engano, teve uma capa primeiramente sendo lançada aqui, aí eu acho que vai ter uma adaptação, daí eles lançaram uma jacket, alguma coisa assim. Esse é um livro que eu ouvi coisas positivas a respeito, então eu tô curiosa pra saber qual vai ser a minha opinião. Tenho expectativas pra esse livro, acho que pode sim ser uma boa leitura. Vou ler também o vencedor da categoria de sci-fi, que é Sea of Tranquility, da Emily St. John Mandel. Essa aqui é a mesma autora de Estação 11, que foi um dos meus favoritos do ano passado, e eu fiquei curiosa pra ler esse livro aqui. Eu já tinha ficado curiosa pra ler o outro livro dela antes desse aqui, mas acabou passando. É pequenininho, então estou otimista. E assim, gente, não sei absolutamente nada sobre o que é, assim como não sei sobre o que é Uma Questão de Química. Eu vou descobrir quando eu estiver fazendo a leitura e aí eu conto pra vocês. Para a categoria de Mystery Thriller ou Mistério, Thriller, Suspense, vou ler The Maid. Aqui no Brasil, A Camareira, foi lançado pela Intrínseca, primeiro nos Intrínsecos, depois da publicação regular. Eu não ouvi falar nada sobre esse livro, não sei se vou gostar. Eu vi que a nota não tá tão boa assim, não sei o que vai acontecer aqui com essa história. Como vencedor da categoria romance, vou ler Book Lovers, da Emily Henry. Esse livro vai ter publicação aqui no Brasil ano que vem pela Record. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando também, mas você não leu já esse livro? Então, esse livro, ele vai fazer um casadinho aqui, porque eu leio ele pra outro vídeo antes desse vídeo, mas a gente vai falar sobre ele aqui também, tá? Saiu um vídeo lendo livros da Emily Henry, que foi uma autora nova pra mim, mas é tudo friamente calculado. Vencedor na categoria horror, Hidden Pictures, aqui no Brasil, Desenhos Ocultos, tá? Do James Rekulak. Essa é minha leitura atual, eu não tinha conectado o título com o nome do livro, e aí foi do nada, e eu pensei, peraí, mas esse não é, porque eu tava pensando, mãe, eu preciso gravar a entrada desse vídeo, e aí eu pensei, nossa, mas é esse livro, né? É esse livro! Então, esse vídeo ganhou mais um título, porque estou lendo já neste momento Desenhos Ocultos. Também vamos falar nesse vídeo sobre o vencedor da categoria de Memórias Autobiografia, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Esse livro chegou aí com um título polêmico, mas que tá conquistando a galera. E aí os outros 3 livros que já foram lidos ao longo do ano passado são Gallant, vencedor da categoria de Young Adult Fantasia e Sci-Fi,
esse livro aqui da Victoria Schwab, que se você já viu o meu vídeo de decepções, você já sabe qual é a minha opinião sobre ele, mas a gente fala um pouquinho aqui também. Vencedor da categoria de ficção histórica, o que eu acho bastante controverso, tá? Carrie Soto está de volta. Eu acho estranho esse livro estar na categoria de ficção histórica, porque ele tá levando em consideração o quê? A data dos campeonatos aqui, pra colocar em ficção histórica? Porque eu categorizaria esse livro em outro lugar, que não ficção histórica, mas tudo bem. E o vencedor da categoria de ficção, que foi Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Esse vídeo, então, vai ser um mix de vlog, de eu sentando pra conversar com vocês. Eu vou colocar os takes intercalados pra ficar um pouco mais dinâmico e eu espero que vocês se divirtam e que no final do vídeo a gente tenha alguma conclusão a respeito, tá? Alguma conclusão a respeito desse experimento e que eu saia daqui com alguns favoritos, talvez, novos favoritos. Adoraria muito. Vamos lá, então. Sobre Amanhã, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Esse livro entrou nos meus favoritos do ano passado, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. A Gabrielle Zevin já era uma autora que figurava entre ali os autores que eu fico de olho com os lançamentos. Eu favoritei também A Vida de A.J. Fikry dela, que é um lançamento de 2014, 2013, por aí. E o outro livro que ela lançou desde então não me chamou muito a atenção. Esse livro já está sendo adaptado, é um livro que vai falar sobre a indústria de games, vai compreender 30 anos na vida desses personagens, a gente vai acompanhar dois protagonistas aqui, a Sadie e o Sam. É sobre a relação de amizade deles, mas também é sobre a relação de trabalho, é sobre a indústria dos games e é sobre vários outros assuntos que vão sendo suscitados ao longo da narrativa, como maternidade, xenofobia, relacionamento abusivo. A gente tem um personagem PCD, sobre o machismo dentro da indústria, sobre relacionamentos, também muito sobre a paixão de você fazer algo que você ama e a possibilidade de você poder mudar, assim, ao longo do caminho, sabe? Acho que 3 coisas que eu posso ressaltar aqui sobre essa história. Primeiro, trouxe uma história que foi diferente, então não era uma história centrada num casal, não era uma história centrada em trauma, era uma história centrada em algo que unia esses personagens e ao redor disso a gente conseguiu conversar sobre outros assuntos. A segunda coisa é exatamente a gente poder conversar sobre esses assuntos, entender exatamente o que o autor tá querendo falar com eles e não precisar ter o livro ser sobre um assunto específico, só e ainda assim trazer essa atenção para outros tópicos que são importantes. E o terceiro motivo pelo qual eu gostei muito desse livro foi do quanto a gente tem a oportunidade de conhecer esses personagens, sabe? Eles não são personagens planos, eles são personagens com muitas camadas, são pessoas que mudam de ideia, que têm sentimentos, que às vezes estão pensando uma coisa e depois pensam outra, que são falhos no quesito de não terem sempre as melhores posições, não terem sempre os melhores pensamentos, mas de conseguirem se expressar ao redor disso até nos momentos em que eles não estão sendo verdadeiros com eles mesmos, sabe? E a gente conseguir identificar isso em cada um deles. Então foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Ele não só ganhou o Goodreads Choice Award na categoria de ficção, mas ele também ganhou como um dos livros aí do ano, se não me engano, da Time e da Amazon também, acho que ele ficou na lista da Amazon como um dos melhores do ano. Estou feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurt. Eu tinha selecionado esse livro pra ler nesse vídeo aqui, e aí ele entrou pra uma votação de livro viajante. Eu falei, galera, vocês precisam votar nesse livro, porque se não votarem nesse livro, eu vou ler ele de qualquer jeito em janeiro, nunca mais a gente vai ler esse livro no Livro Viajante. E a galera me apoiou, e sem querer me apoiou com esse aqui também, tá? Porque os 2 livros eu tô lendo pro Livro Viajante. Enfim, mas vamos falar sobre esse livro aqui. Primeiramente, quando saiu esse título aqui, todo mundo entrou em pânico, né? Estou feliz que minha mãe morreu. É um título que causa um certo desconforto, eu acho, inicialmente, o que é parte do sentimento geral desse livro, tá? A Jeanette McCurt, caso você não saiba, ou não a reconheça, ela é foi uma das protagonistas de iCarly, que foi aí um programa de TV para crianças do Nickelodeon durante muitos anos, tá? Depois disso, ela também protagonizou uma série de 1 ou 2 temporadas com a Ariana Grande, quando a Ariana Grande estava começando a lançar seus primeiros singles aí, começando a fazer sucesso. E depois ela protagonizou algumas outras séries, algumas outras coisas aí, e agora ela não tá mais nem atuando, tá? Esse livro aqui vai contar, a partir dos 2 anos de idade dela, a história de extremo abuso que ela sofreu por parte da mãe dela e por parte da indústria, enquanto uma atriz mirim. Era uma acumuladora, uma mulher extremamente desequilibrada e que coloca as frustrações em cima da filha. Então, porque ela não conseguiu ser atriz, porque os pais dela não deixaram ela entrar pro show business, ela acaba projetando na Jeanette o que ela quer e ela impõe para que a filha
se torne essa atriz. E aí as coisas são drasticamente agravadas pelo fato de que ela teve um câncer quando a Janete tinha 2 anos, e ela usa a moeda do câncer aqui como um fato de manter as pessoas ao redor dela em xeque. Tanto que uma das coisas mais bizarras, assim, é o fato de que todo ano no aniversário da Janete, o desejo dela ao apagar a velhinha é que a mãe dela tenha mais um ano. Então ela carrega como uma responsabilidade desde muito nova essa coisa de que a mãe dela precisa sobreviver e que ela tem um papel muito grande nisso e que ela precisa fazer a mãe dela feliz. A mãe dela diz o que ela pode comer, o que ela pode vestir, com o que ela vai interagir, ela não tem acesso à televisão, ela não tem acesso a outras mídias. O que ela consome é o que a mãe dela diz que ela vai consumir, em todos os aspectos. E aí ela é levada a situações aqui que variam desde abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico. E além da gente ver essa relação que é extremamente tóxica que ela teve com a mãe dela durante muitos anos da vida dela, a gente também vai saber um pouco sobre as relações tóxicas da indústria e do quanto as pessoas são manipuladoras, e levaram ela a desenvolver uma série de distúrbios aqui que vão desde questões psicológicas a questões alimentares. Então ela tem vários transtornos alimentares, ela lidou com anorexia, que foi ensinada pra ela pela mãe, tá? Lidou com bulimia, teve problemas alcoólicos, várias coisas. E em algum momento, né, da vida dela, a mãe dela morreu. E foi efetivamente a morte dessa mãe que fez ela finalmente perceber e entender o quanto tudo aquilo que ela tinha passado não era algo que ela devia ter esperado da mãe dela. E a gente vê essa jornada dela aqui, os jumps, assim. Ela usa um certo humor ácido aqui pra contar vários momentos, porque senão seria um livro. É um livro muito doloroso, tá, gente? Toda a página tem algum tipo de agressão. Toda a página ela tá desconfortável, toda a página ela tá passando por alguma situação horrenda aqui, seja com a mãe dela, seja com alguém da indústria, seja com um namorado. É um livro muito difícil de ler, porque dá um ódio muito grande, tá? Dá um ódio muito grande de uma pessoa que nem viva mais tá, e esse é um sentimento que eu não recomendo, tá? É uma coisa muito estranha, assim, de sentir, mas eu acho que é um livro muito importante, não só pra ela, mas também como a gente não para pra pensar de como a vida de um ator mirim ou de um cantor mirim pode ter muitas consequências, né? E teve uma cena aqui especificamente que eu parei e fiquei pensando, gente, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Que é uma cena onde ela vai dar o primeiro beijo dela. E o primeiro beijo dela não é um beijo que ela tá querendo dar de verdade. É um beijo em cena, na frente de um monte de gente. Ela tá completamente aterrorizada naquele momento, sabe? Ela tá se sentindo extremamente desconfortável. É realmente um livro, assim, que deixa a gente muito nervoso e muito desconfortável com todas as cenas. E ela foi também a única que não voltou pra o remake de Carly que rolou aí alguns anos atrás. Então, assim, é uma leitura difícil, mas eu acho que é um livro que fala sobre um tópico importante e hoje ela parece estar num lugar muito mais saudável e que agrada a ela, e acredito que ter conseguido escrever esse livro e finalmente poder falar sobre esses assuntos é algo que provavelmente fez parte da recuperação dela, mesmo que nem tudo talvez esteja 100% ainda, né? E depois que eu terminei esse livro, eu assisti várias entrevistas dela falando sobre isso, e aí tinha até uma entrevista que perguntava pra ela, né? Porque ela saiu do show business em 2016, por aí, e aí perguntava pra ela como é que ela tava se sentindo meio que estando de volta, né? Porque agora ela tava sendo alvo de entrevistas novamente, e o foco tava nela, e ela falou que ela tava tentando lidar isso de uma outra forma, que agora ela tinha muito mais controle, né, sobre o que tava acontecendo com ela, e que ela seguia fazendo terapia, que ela seguia fazendo, né, os acompanhamentos que ela precisava fazer, pra não deixar que isso tomasse conta da vida dela de novo. Uma outra entrevista onde perguntaram pra ela se ela tinha perdoado a mãe. E eu achei as respostas dela sempre muito coerentes, assim, com o que ela transpareceu ao longo desse livro, onde são recortes e momentos que ela escolhe pra nos passar as sensações do que ela tava passando, sabe? Esse livro aqui foi o vencedor de Memoir Autobiography, então Memórias e Autobiografia. Esse eu realmente acho que merece ter sido um vencedor da categoria, porque é um livro muito corajoso. E o título é pra chamar atenção, mas também faz parte de um pouco do humor ácido que existe aqui em algumas
algumas partes pra dar uma balanceada, mesmo que não seja um livro pra você rir. E tem muito a ver também com o próprio humor que a mãe dela empregava pra várias coisas. Sobre a minha leitura de desenhos ocultos, tá? Eu passei um pouquinho da metade, eu estou na página 222 de desenhos ocultos, tá? Eu não sei muito bem como é que eu tô me sentindo com relação a esse livro. Eu achei que ele começou muito bem, ele teve um pico ali de... Quando as primeiras coisas estranhas começaram a acontecer, eu achei bem interessante. Aí depois a história tomou um caminho que eu agora tô meio cética olhando pra ela, então eu não sei muito bem, assim, eu tô bem incerta sobre os meus sentimentos com relação a esse livro. A gente tem uma protagonista de 21 anos, que é a Mallory Quinn. Ela faz 18 meses que saiu da reabilitação, ela era uma usuária de drogas. Ela vivia metendo umas pílulas doidas aí. Ela tá num programa de reabilitação e conseguiu um emprego aqui pra cuidar de uma criança durante um período antes que essa criança vá pra escola. Essa criança é filha de uma médica e de um engenheiro. É uma criança super doce, super tranquila, mas essa criança começa a fazer alguns desenhos estranhos, que aparece a Anya. A Anya é a amiga imaginária do Ted, que é o menino. E aí começam a ficar cada vez mais bizarros esses desenhos, e a Mallory começa a descobrir algumas coisas, e ela começa a sentir uma presença ao redor dela, enfim. E aí a gente tem a história se desenrolando, tá? O livro, ele é cheio de desenhos, tá, gente, ao longo do caminho. Agora, só porque eu queria mostrar, não vai aparecer nenhum. E a gente vai vendo, então, o que esse menino vai desenhando e o que vai acontecendo. Eu não tô gostando pra onde essa história tá indo, tá? No momento em que eu tô lendo. Então eu estou um pouco cética do rolê. Sei lá, os primeiros 40% eu achei o livro bem interessante. Tem alguns comentários estranhos sobre algumas coisas, mas eu vou deixar o livro andar pra ver se vai se repetir, pra eu poder comentar se foram coisas pontuais, assim. E aí, assim, até uns 40% eu tava gostando bastante, e aí depois a história meio que nomeou o que é o rolê que tá acontecendo aqui com a criança. E aí eu fiquei, vai ser isso? Um pouco insegura sobre essa leitura na metade dela. E a protagonista já tá fazendo um monte de burrada também. Terminei de ler Desenhos Ocultos, tá? De faz uns dias, e definitivamente esse livro não é pra mim. Eu detestei, tá? Não é, tipo, eu não gostei, eu detestei. Esse livro me irritou demais. Eu vou tentar resumir pra vocês por quê. Porque eu sei que esse livro foi favorito de muita gente, eu sei que muita gente ficou encantada. Comigo, infelizmente, não. Eu achei uma babaquice. Ai, que coisa engraçada. Sério, que coisa engraçada. Eu vou colocar esse livro junto com aquele outro que também é da Intrínseca, o Por Trás dos Seus Olhos. É isso aí. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre livro de suspense, horror, terror, no que diz respeito à minha pessoa. Eu não tenho problemas com o livro ser sobrenatural, com o livro acontecer coisas doidas, com o livro acontecer coisas inexplicáveis. Eu não tenho problema com isso. O que eu tenho problema é quando as coisas que estão enraizadas na realidade, que estão enraizadas na lógica, que estão enraizadas no mundo real, não fazem sentido. Tá? Quando parece que a história tá toda furada. Não adianta, a partir do momento que eu começo a enxergar os furos, eu começo a não só a história começa a não só perder a credibilidade pra mim, como as coisas que são estranhas, sobrenaturais, começam a deixar a história mais irritante ainda, tá? E esse livro pra mim tem várias coisas que são assim. Por exemplo, o personagem passar 2 meses com a criança tomando banho de piscina, feliz, saltitante, e não entender o que está acontecendo. Como, por exemplo, todas as red flags que foram dadas desse casal desde o começo do livro, porque dava pra descobrir as coisas a respeito deles muito antes da história, e a pasmada não pegou absolutamente nada. O rolê da tabu Ouija, tá? Que eles fazem um troço de tabu Ouija, achando que é uma pessoa que a pessoa aqui que tá possuindo tudo é uma pessoa. Não é essa pessoa, é outra pessoa. E aí essa pessoa falou numa língua estranha, que casualmente a pessoa que eles acham que não é a pessoa certa também fala, e aí eles conseguem decifrar a mensagem em outro idioma. Não. Em outro idioma, porque casualmente as duas opções que a gente tinha na história que não tinham nada a ver uma com a outra, que estavam a anos de distância, nunca chegaram a se encontrar na história. Eram vizinhas de origem e ambas eram pessoas imigrantes dos estados imigrantes que não falavam a língua. Nessa hora eu juro que eu gargalhei. Falei, não é possível.
A cena do talco eu prefiro nem comentar. Aí a gente tem uma série de clichês aqui nesse livro. Por exemplo, o garoto bonzinho que não faz perguntas e apenas aceita tudo que a personagem tá dizendo. E aí a cena em que ele perdoa ela por causa do desenho. Eu fiquei, é sério que você vai bancar essa? A fantasma boazinha que depois comete um ato horrível, uma atrocidade no final do livro, com a pessoa que em teoria ela mais ama, mais se importa e por quem ela tá fazendo as coisas que ela tá fazendo. Não faz nenhum sentido. Mas ela não machuca ninguém pra limpar a barra da Mallory. Mas ela faz a pessoa que ela mais ama no mundo, a pessoa com quem ela mais se importa, porque ela tá fazendo tudo isso em cima de todos os traumas que essa pessoa já viveu, cometer um ato horroroso que provavelmente vai traumatizar essa pessoa pro resto da vida dela. A Mallory, ela foi salvar. Sério, todo o último arco ali dela escrevendo, pra mim, é completamente ridículo, tá? Porque você não... É ridículo e é extremamente egocêntrico. Porque ela não está verdadeiramente pensando... Talvez o, vou contar essa história e deixar registrada, esteja pensando. Mas o final, a visita dela é um ato completamente egocêntrico. Ela quer porque quer entrar em contato com uma pessoa. Passou por um trauma absurdo, onde ela foi fator atuante e importante do trauma. E não só ela quer impor a presença dela pra essa pessoa, como ela também está levando de presente artefatos pra lembrar dessa vida e desse trauma e dessa imposição que essa pessoa sofreu durante vários anos da vida dela. Ela acha que tá bonito e que tá legal e que parará. E aí tem uma coisa que é muito engraçada também, né? Que é assim, quando ela chega, ela pergunta, tá acontecendo tal coisa? E aí a outra pessoa que recebe ela fala, não tá acontecendo, isso ficou pra trás. Aí o primeiro presente dela é relativo a isso, que a pessoa já disse, ficou pra trás, tá no passado, não tem mais a ver, é algo que a gente precisa superar, que ela tá tentando se superar, que é o primeiro presente relativo a isso. Tá. Aí no final, essa pessoa entrega algo para a Mallory, e é exatamente o que foi dito que essa pessoa não fazia. E aí o que me chamou muita atenção é que, se pelo menos tivesse sido feito com os materiais que a Mallory levou, até entenderia, tipo, aquele contato despertou algo. E eu acho que aí até ficaria um certo cliffhanger ali do que efetivamente, se não tinha ficado algo pra trás. Porque o material que ela leva é muito diferente do material que estava sendo usado antes. O que é entregue pra ela é feito no mesmo material que é feito antes, que em teoria a pessoa em questão não tá tendo nem mais contato. Mas nos últimos 5 minutos ali, deu um jeito de parará, encontrar o rolê, ou fazer o rolê do nada pra entregar pra ela. Eu achei ridículo, tá? Eu achei ridículo. E aí, não só isso, preciso comentar sobre outras coisas, tá? Que pensar muito durante essa leitura, que é o seguinte. Esse foi um livro viajante, tá, gente? Então, independente de eu querer ou não, eu precisava racionalizar pensamentos ao longo da leitura pra eu colocar minhas reações nas páginas. Isso não ajudou o livro de forma nenhuma, porque quanto mais eu penso sobre ele, menos ele faz sentido. Mas assim, esse livro começa falando sobre a personagem ter se linkado em religião pra superar o vício dela e não, porque eu devo muito a Jesus Cristo, não. A gente é apresentado essa personagem como se ela fosse uma pessoa religiosa, ela carrega a cruzinha com ela e não sei o que, o jeito que ela fala parece que, meu Deus do céu, ela é... E a regra lá não pode falar sobre religião. Aí eu pensei, nossa, a regra, então a gente vai ter esse assunto na história. Inclusive coloquei um comentário que eu achava que se fosse o caso ia acabar me irritando um pouco. Foi exatamente o contrário. É extremamente só instrumental. Então assim, a personagem precisa acreditar em possessão facilmente. É claro que ela vai acreditar, ela é religiosa. Meu Deus, ela é religiosa, ela vai acreditar em possessão. É só pra isso que serve o rolê da religião. Outras coisas que foram jogadas, comentários gordofóbicos da história, tá? Tem 2 ou 3 momentos em que isso acontece. E se vocês repararem, enquanto vocês estiverem lendo, ela faz questão de descrever essencialmente os corpos que a incomodam. Tem vários personagens que não têm descrição, porque pelo jeito que ela fala dos personagens, você entende que são personagens padrãozinho. Mas se a pessoa tem uns quilinhos a mais, ela vai fazer questão de descrever na história. Completamente desnecessário. Terceira coisa, a gente tem um comentário bem xenofóbico aqui, a imigrantes. É um comentário que vem do nada, ele voa na sua cara e não faz nem sentido. Se você tirar ele da história,
a história faz mais sentido ainda, porque depois que você conhece a personagem que fez o comentário já não combina mais com ela, tá? Então é outro caso em que, assim como a religião e assim como os comentários sobre os corpos dos personagens acima do peso desse livro, estava ali apenas por um artifício de choque. E aí, quando você usa coisas que ofendem outras pessoas pra causar choque dentro da sua história, sem propósito, aí eu já fico, meu anjo, pra que você resolveu colocar isso aqui? O que você tá querendo dizer com isso, autor? E aí a gente chega no... que assim, aqui, quando chegou nesse momento da história, eu já tinha perdido, a história pra mim já tinha perdido completamente a credibilidade, e aí foi a cereja do bolo. A gente tem uma situação aqui que vai falar sobre pessoas trans, tá? Eu fiquei extremamente desconfortável lendo enquanto eu lia todo esse trecho, porque eu acho que esse conceito já, assim como as outras coisas que eu falei pra vocês, não precisava ter sido inserido na história, atrelado a isso, entendeu? A gente podia ter o mesmo desenvolvimento, as mesmas conclusões, o mesmo plot, de novo, que eu tô falando pra todas as outras coisas, sem precisar ter metido o conceito de pessoas trans dentro desse livro. E aí, digo isso por vários motivos. Primeiro, não faz diferença na história. Segundo, traz uma imagem super negativa associada a comentários que acontecem aqui, de tipo, ai, mas é tão fácil, né, você deixar de ser homem e virar mulher, ou é tão fácil você deixar de ser mulher e virar homem, é só você vestir a roupa que faz te parecer uma mulher, é só você vestir a roupa que faz te parecer uma mulher. Não é uma vez, é mais de uma vez, e é ridículo. E aí teve essa coisa que eu fiquei pensando muito sobre. Se eu estivesse na posição da personagem, na situação onde ela tá, do jeito em que essa cena acontece, essa seria a minha conclusão? Isso seria como eu me pensaria a respeito desse assunto? E eu cheguei à conclusão que não. Sabendo todo o histórico que ela já sabe sobre o que tá acontecendo aqui, tendo visto todas as coisas doidas que ela já viu, tendo chegado às conclusões que ela já chegou antes dela fazer esse confrontamento aqui dentro da trama, antes da gente ter os confrontamentos que a gente tem aqui dentro da trama, sabendo que essas pessoas estão escondendo coisas e que a história tá muito mal contada, porque aqui ela já tem basicamente quase todas as informações, falta só encaixar uma pecinha ali, você pensar o que ela pensou, e aí novamente a gente volta lá pro rolê que eu falei das outras coisas. Parece que estava ali pra causar uma sensação de choque. E se incomodou uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, provavelmente incomodou pessoas que são pessoas trans. E aí, toda vez que isso acontece, eu sempre fico, será que é comigo? Só que nunca é com a gente, porque a gente não é um alecrim dourado que brilha no campo, tá? Tudo que você pensa, meu Deus, isso só acontece comigo, meu Deus, só eu tenho esse pensamento, meu Deus, não sei o que, nunca é só com você, tem um monte de gente compartilhando isso. E aí eu fui pro Goodreads, ler reviews e tentar entender o que estava acontecendo e assistir opiniões no YouTube das pessoas. E sim, incomodou muita gente, especialmente pessoas queer que conseguiram identificar isso talvez mais facilidade dentro do livro. E sim, também passou despercebido por muita gente. E aí a galera começou, eu vi que o argumento era, mas eu não acho que isso é ruim ou que isso é transfóbico, porque não é um conceito real dentro da história. E é exatamente isso, gente. É por isso que é ofensivo, é por isso que não tinha que estar na história, porque não se aplica e está sendo usado um termo de forma irresponsável que sim prejudica muitas pessoas ao pintar uma imagem a respeito de algo que já não é bem aceito por muita gente, e aí você tá incitando esse conceito num local onde não precisava incitar, porque você não precisava ter colocado sequer a palavra ou sequer a insinuação de que isso era uma situação dentro da história. Então assim, eu acho que o conceito do livro de trazer as imagens e os desenhos é muito legal, mas pra mim a história não se sustentou, eu achei um monte de coisa absurda, eu não consigo acreditar na linha dos fatos, porque parece que ficou um monte de coisa pra trás que a gente simplesmente ignora em nome da história fazer sentido. E a gente tem uma série de hot takes aqui na história que são todos preconceituosos de alguma forma, que não acrescentam nada à trama, e que sempre que isso acontece eu me pergunto, por que o autor está jogando isso aqui? O que ele está querendo dizer com isso? Porque aqui nesse caso não era necessariamente pra refletir em cima dos personagens. Enfim, minha opinião, não gostei. Se você gostou, ótimo pra você, que bom que você teve uma boa leitura. Bom que você não se importou com nada disso, que foi uma alegria imensa essa leitura, ótimo pra você. Infelizmente pra mim não funcionou, e espero que essa tenha sido a pior leitura que eu fiz pra esse vídeo, viu? Porque Carrie Soto está de volta. Esse é um livro que eu acho que dividiu um pouco as opiniões aí ao longo do ano. Como eu falei pra vocês na introdução desse vídeo, eu achei estranha a categoria, mas enfim. Esse livro aqui, eu li ele em junho,
tá? Eu li ele numa cópia antecipada, ele não tinha sido lançado ainda. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei muito pensativa sobre o que eu tinha achado, apesar de ele ter me causado muita emoção. A Carrie não é uma personagem simpática, ela não é uma personagem que você olha pra ela e pensa, nossa, eu adoro essa personagem, ou eu acho que ela merece todas as coisas de boas que acontecerem na vida dela. Não, ela é uma personagem que ela lida com a vida bem de frente, ela é muito dura, ela é muito direta ao ponto, ela é o que as pessoas chamariam de uma pessoa extremamente grossa. Talvez seja por isso que eu tenha me identificado com o livro, talvez. Porque esse rótulo aí é o que as pessoas adoram colocar na minha testa aqui, né? Mas acima de tudo, ela é um fruto da criação dela, tá? O pai dela começou a treinar ela desde pequena, e ela treinar desde pequena fez com que acontecesse com ela o que aconteceu com a vida de muitas crianças aí que tiveram a sua infância roubada em nome de uma profissão ou em nome de uma carreira, né? Que não é um tópico único desse livro aqui, a gente tem um outro que fala sobre isso, mas pro meio do show business, aqui a gente fala pro mundo do esporte. E durante os anos em que ela foi sendo treinada por esse pai, ela deixou de ter relações, ela deixou de se aproximar de pessoas, de ter amigas. Ela foi encorajada com o pai a não formar relações com colegas de profissão, né, com outras tenistas, porque essas mulheres iam querer passar ela pra trás. Então ela cresceu muito isolada. Ela cresceu sempre achando que ela precisava manter distância das outras pessoas. Isso reflete na personalidade dela enquanto uma pessoa muito dura, e também reflete na forma como ela reage às coisas. E a gente tá falando aqui de uma pessoa que tá suscetível à imprensa, então a imprensa trata ela muito mal. Chama ela de vaca, de vadia. A gente já tinha visto ela em Malibu Renasce, mas eu acho que esse livro aqui é um bom mergulho pra você entender o quanto que às vezes as pessoas são muito mais cebolas em camadas do que são aquilo que a gente tá enxergando, sabe? De que às vezes a gente é amável e tarará, ela não é assim necessariamente porque ela quer ser assim ou porque ela quis ser assim a vida inteira, mas porque foi assim que ela foi ensinada a ser, enquanto aqui a gente tem uma pessoa que foi ensinada a ser sempre a número 1, não importa em cima de quem que ela estivesse passando, e pra ela esse é o conceito certo que ela recebeu, e ela não tinha nem outras pessoas ao redor dela pra dizer diferente. Assim, bem honestamente, eu acho que esse é um livro sobre você concordar com a Carrie ou achar que você faria as mesmas coisas com a Carrie. Eu acho que esse é um livro pra você entender de onde ela veio e o que formou a pessoa que ela é. E do quanto, independente de ela ser do jeito que ela é, enquanto reflexo da forma como ela foi criada e cultivada aqui, ainda assim, todo o criticismo e toda a forma como as palavras duras que são usadas pra ela, de como ela é mal falada na imprensa, de como as pessoas optam por se afastar dela mesmo, ela sendo a primeira a dar o passo pra trás, de como todas essas coisas ainda assim doem nela, e que ela sequer consegue entender direito essa dor, porque ela não sabe de onde vem. Foi moldada de uma forma aqui pelo pai dela, sabe? Isso se volta contra o próprio pai. Eu particularmente gosto mais de personagens no estilo da Carrie do que eu gosto da princesinha boazinha que faz tudo certinho. É amada por todo mundo, porque eu acho que às vezes a gente estabelece um padrão do que as pessoas têm que ser que prejudica a nossa própria experiência com as pessoas, porque você vai esperando que todo mundo seja assim, e quando a pessoa não é, você toma uma ofensa mortal por causa daquilo. É muito mais fácil a gente encontrar pessoas que estão lidando com coisas, que estão cheias de problemas, que têm falhas de caráter, do que a gente encontrar as pessoas perfeitas, sabe? E a gente conhecer melhor essas pessoas ajuda a gente a reagir melhor às pessoas que a gente vai encontrar na nossa vida, e não ser tão crítico com as outras pessoas, mas com a gente também, sabe? Você mirar a pessoa perfeita enquanto aquele padrão que você tem que alcançar é uma coisa muito dura, né? Mas se você passa a reconhecer que todo mundo ao seu redor, até as pessoas que você admira, tem falhas, que elas têm, e às vezes não é falha, é traço de personalidade que você não compartilha. E a própria relação dela com a mídia, com o pai, com as pessoas ao redor dela, assim, foi uma coisa que me deixou muito triste ao longo, porque parecia que eu tava vendo a personagem lutar o tempo inteiro com algo que ela nem sabia que ela tava lutando. Gostei bastante dessa leitura, e esse livro marcou, então, aí o fim da era de pessoas famosas da Taylor Jenkins Reid. Então, estou muito ansiosa para ver o que vai acontecer aí no próximo livro que essa autora vai lançar. Mas qual é a história desse livro? Carrie Silk está de volta à história de uma tenista, tá? Ela se aposentou já tem alguns anos, e existe uma nova tenista que está praticamente alcançando o recorde dela. E aí ela é metida, né? Ela resolve que ela vai fazer o comeback dela pra impedir essa tenista de alcançar o recorde dela, que é uma coisa extremamente
Tipo assim, meu anjo, tudo bem que você impeça ela esse ano, mas ano que vem ela vai estar aqui de novo. Vai você estar aqui, porque você não tem mais esse pique, gata. E aí, o comeback dela aí desperta emoções diversas em todo mundo e repercussão na mídia. E aí a gente vai ter a oportunidade, então, de não só ver ela no presente tentando entrar em forma de novo e indo pra esses campeonatos de tênis, como a gente volta pra conhecer um pouco mais de como essa figura da Carrie Soto se formou. Estou lendo Book Lovers, na verdade eu já tenho 75%, eu acabei de gravar o update pro outro vídeo que vocês já devem ter assistido, se não assistiram foram lá assistir, tá? Meu vídeo da Emily Henry. Eu comentei não só sobre Book Lovers, mas sobre os outros 3 livros da autora, e é assim, eu tô gostando dessa leitura, e dos 3 lançamentos adultos da autora é o que eu tô gostando mais. Uma coisa que eu constatei é que os plots são extremamente semelhantes, tanto no background deles quanto na estrutura dos personagens, e o que muda é a dinâmica de cada um deles, seja na forma como a relação se constrói, ou seja, em como cada um interagiu previamente com o outro. Mas Book Lovers, além de ser um livro sobre livros, eu acho que isso sempre ajuda e foi algo legal de ter em leitura de verão. Em De Férias com Você a gente teve o personagem, também era um leitor, né, o protagonista masculino, mas aqui a gente tem algumas conversas sobre o mercado editorial, sobre como trabalhar como autora, que a gente tá falando de um autor de uma autora assim, super sensível, assim, não sei se sensível, super arisca, né, então a protagonista, ela é super cuidadosa, e a gente vê essa dinâmica do agente, editor, né? Ela queria ser uma agente literária, mas ela teve que colocar isso de lado em função de questões da família dela. E a gente tem um plot familiar aqui envolvendo a irmã, mais fácil dentro da história, mas ao meu ver não tá tomando espaço suficiente. Ao invés de incorporar isso, a autora fica desviando disso, aí fica só aquela sombra de que, eu preciso resolver os problemas da minha irmã, mas eu nem sei que problemas são esses, porque eu não sento pra conversar com a minha irmã, pra saber o que está acontecendo. E aí eles estão nessa dinâmica. Em Book Lovers, a gente tem, então, essa irmã da protagonista. A protagonista vai passar um mês de férias numa cidade pequena, e aí ela montou uma bucket list pra elas fazerem. E ela tá grávida de 5 meses, e ela está deixando tanto as filhinhas dela quanto o marido pra trás pra viver essa aventura com a irmã. Isso não acende uma luz vermelha piscante de que existe um problema aí. Eu não sei, tá? Porque pra mim já acendeu. Quando eu li essa descritiva, eu fiquei, que estranho. Não que você não possa tirar férias com pessoas que você gosta que não envolvam seu marido e seus filhos, tá? Inclusive, eu acho extremamente saudável. O livro passa o tempo inteiro desviando dessa treta pra lidar com a protagonista aqui, o fato de que ela encontra esse editor que ela tentou vender um livro no passado, e a interação dos dois não foi positiva, e aí esse cara tá morando nessa cidade casualmente. E aí os dois começam a conviver, e aí obviamente vai começar a surgir alguma coisa entre eles ali, obviamente tem um trabalho relacionado também, então isso vai acontecendo. E aí, ambos os personagens têm coisas pra lidar, ela com a família dela, ele com a família dele. Mas o que tá me chamando a atenção nesse livro é que, além da conversa do meio editorial ser interessante, os dois personagens me parecem bem mais maduros também do que os outros personagens dos livros da Emily Henry. Tendo vindo de leitura de verão pra esse, nossa, a protagonista, apesar de desviar das coisas e ter sim os seus problemas, ela performa muito melhor que a January de leitura de verão. Tá, então eu tô gostando bastante das interações deles. Eu já tô em 75%, então eu vou ler os próximos 20% pra pegar uma conclusão. E aí venho trazer meu veredito aqui pra vocês do que eu achei. Então, eu terminei de ler Book Lovers, essa altura do campeonato. Eu espero que você já tenha ido assistir o meu vídeo sobre a Emily Henry. Esse foi o livro, dos 3 livros que eu li dela, foi o que eu mais gostei. Mas eu saí da leitura, sim, com algumas considerações. Eu super entendo esse livro ter ganhado o romance do ano. Eu acho que ele é a maçã do amor, o mamão com açúcar, muita gente. Mas teve uma coisa no final do livro que me tirou, que quebrou a magia pra mim um pouco. E aí teve uma outra coisa que é engraçado, né? Porque naquele vídeo eu pude perceber bastante do quanto a autora tem uma fórmula e ela tá explorando essas fórmulas nos livros dela. Mas foi uma experiência bem gostosinha, assim, de fazer. Ela progrediu comigo enquanto autora. E sendo Book Lovers o que eu mais gostei, eu fico ansiosa pra ler Happy Place, que é o próximo lançamento dela. Assim, ter virado uns 5 estrelas pra mim se no final não tivesse quebrado um pouco da magia, sabe? E é uma particularidade minha enquanto leitora. Eu sei que, eu imagino que muita gente vai passar pelo livro, não vai dar bola pra coisa específica que, pra mim, foi o que quebrou a magia do livro, sabe? Então é uma situação pessoal de como eu gosto de consumir livros desse gênero, que eu expliquei mais a fundo lá no outro vídeo. Então
tem isso, mas foi uma leitura super válida. Eu super entendo esse livro ter ganhado Goodreads Choice Awards. Eu não tenho, como é que eu vou dizer, bagagem suficiente pra palpitar sobre nenhum dos outros livros ali. Acho que ela ter desbancado a Colleen Hoover, que tava concorrendo com 2 livros, eu acredito que foi um grande feito, tá? Eu acho que foi um grande feito, então mérito dela. Com relação a Emily Henry, acho que não foi campeão do meu pódio, mas entendo porque que tá no pódio de todas as pessoas, tá? Aí vamos falar sobre uma questão de química, que eu devorei esse livro. Eu comecei a ler esse livro ontem, no final do dia, acho que era quase umas 8 da noite, e hoje, meio-dia, já tinha terminado Uma Questão de Química. Eu gostei de como a narrativa, ela é descompromissada com chegar a algum lugar, tá? Essa não é uma história que necessariamente você entra vendo qual é o problema que você tem que resolver, e eu entendo que isso às vezes possa ser um problema para algumas pessoas, mas é uma história que você vai lentamente caminhando ao longo dela, não tão lentamente assim, porque no meu caso eu devorei, mas você vai descobrindo quais vão ser as questões ao longo do caminho. Essa trama se passa nos anos 60, mas a gente começa ela nos anos 50. A gente vai conhecer a Elizabeth, ela com química, ela tá ali no meio da graduação, tentando fazer experimentos e parará. É um mercado que é muito agressivo com as mulheres, que não reconhece o valor, a inteligência, e que na maioria das vezes sequer respeita a mulher enquanto acadêmica ou cientista, né? Na maioria das vezes não respeita. E ela luta muito nesse ambiente acadêmico pra ter o espaço dela, as ideias dela, várias coisas acontecem com ela, ela é menosprezada, é demitida várias vezes. Mas no começo da história a gente conhece ela com uma filhinha e ela tá assumindo um programa de culinária. E aí ela fala que a situação que ela tá metida é culpa de uma pessoa específica, é um cara, e aí a gente volta no tempo então pra conhecer o que aconteceu e como ela conheceu esse cara. E aí a gente vai indo até o ponto onde a história encontra o começo, e aí a gente segue a partir daí em direção ao futuro. Quero dar um highlight aqui, que é o ponto de vista do cachorro. Eu achei sensacional o ponto de vista do cachorro. Eu gostei bastante de ver os programas dela, de ler sobre os programas dela, que é muito divertido. E você acaba dando risada, assim. Por mais que o contexto da situação seja ridículo, sabe? Ela tem que estar apresentando um programa de culinária porque ela não recebe o real valor profissional, porque ela é extremamente inteligente, extremamente capaz e muito melhor que muitos dos homens cientistas com os quais ela interage dentro da história. Porém, eu tenho um porém. Na verdade, eu tenho 2 poréns aqui, que foi as 2 coisas que me incomodaram um pouquinho aqui dentro da trama, tá? Esse livro, ele já vai abrir com um estupro, tá, gente? Então fiquem avisados, a gente tem uma cena de estupro, ela não é extremamente descritiva, é tipo coisa de um parágrafo pequenininho assim, mas você entende que aquilo aconteceu. Ao mesmo tempo em que não é uma coisa descritiva e não é uma coisa que pesa na história. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, me incomodou o quão essa cena passou, assim. Era um período onde ninguém... Se uma mulher tava numa sala com um homem, é porque ela tava se oferecendo. Então, tipo, é uma situação que não vai dar em nada pra vítima. E aí, durante grande parte do livro, eu fiquei esperando que a gente voltasse nesse assunto por algum motivo, assim. Porque eu achei a cena muito... Como é que eu vou dizer assim? Sabe? Você não tem nenhuma consequência, a gente não fala sobre o assunto até muito perto do final do livro, o personagem não exibe nenhum tipo de marca sobre aquilo ter deixado em cima dela, sobre ela ter ficado com alguma situação a partir do que aconteceu. É só como se fosse mais um dia, sabe? Mais um acontecimento. E eu entendo que talvez tenha sido exatamente isso que a autora quis dizer aqui. Ter sido, tá? Do jeito que ela conduz a narrativa, pode ter sido exatamente isso. Era algo tão comum de acontecer e algo tão banal de ser ignorado por toda a sociedade. E, infelizmente, é algo que muitas mulheres hoje precisam simplesmente botar pra trás nas suas vidas e seguirem em frente como se nada tivesse acontecido, que é isso que é exatamente essa representação que a autora traz dentro da história. Pode ter sido exatamente essa a maneira que a autora quis retratar aqui.
E pode ter sido exatamente pra gerar esse incômodo que a autora colocou isso aqui. Mas eu não consigo ter certeza que essa foi a intenção dela. E se essa não foi a intenção dela, tá? Se ela não fez todo esse raciocínio pra inserir essa cena aqui, me incomoda um pouco do livro ter aberto dessa forma. Especialmente porque eu acho que se era pra conduzir esse assunto e até esse tópico, eu acho que tinha um momento na cena em que a gente podia ter parado e não ter ido tão longe, que talvez passasse essa sensação, dúvida de se essa sensação era a sensação que a gente deveria estar sentindo dentro da história, tá? Esse é meu primeiro porém com uma questão de química. A outra questão que eu tenho aqui é que eu também gostaria que a personagem não fosse tão desprovida trato social. Acho que essa é a palavra, tá? Ela é extremamente focada, ela é extremamente inteligente, mas ela tá naquele range de personagem, não entende os sentimentos dos outros, que não... tipo assim, não percebe que a pessoa pode estar incomodada com algo, ou que aquela situação não se aplica naquele momento, porque é extremamente direto ao ponto. É um perfil que normalmente quando ele aparece nos livros, ele vem retratando um personagem, por exemplo, que tem o autismo, né? Só que esse não é um tópico aqui na história, talvez sim, porque ela é super inteligente, ela aprende as coisas super rápido, ela não tá preocupada com a opinião social, ela tem, né, um pouco dessa desconexão, assim, de não entender o que a outra pessoa tá sentindo. Talvez, mas esse também não é um assunto que tá interessado na história, então eu não sei. E nesse caso aqui, eu não fui pesquisar pra ver se sim, essa era a interpretação que era pra eu ter tido da personagem logo de cara. A gente tá falando aqui de anos 60, então esse era um diagnóstico que era dado aqui necessariamente de forma ampla. E aí, de novo, porque não é algo endereçado dentro da história enquanto uma situação, eu fiquei pensando sobre uma história que quer trazer essa representação da mulher que tá invadindo um campo, não invadindo, que tá correndo atrás de uma posição em um campo que todo mundo ao redor dela não quer que ela tenha uma posição. Fiquei pensando o quanto a gente ter um perfil de uma personagem tão específica dentro da história não foi contra o que a mensagem da história efetivamente queria passar, que é que isso deveria estar ao acesso de todas as pessoas. Que ela só chega... Porque às vezes dá a entender que ela só chega onde ela chegou por causa todo esse traço de personalidade que ela tem. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, tá? Mas eu me diverti muito com essa leitura, eu gostei muito da leitura. Achei o final bem legal, assim, eu não tinha pensado... Eu pensei um pouco sobre quando ela fala sobre as cartas que ela encontra, do confronto de mentes ali dela e da Harriet também, que vai ajudar com a filha dela. A menina é muito engraçadinha, ela é muito engraçadinha. E os próprios conflitos que ela tá passando por causa da criação que ela recebe da mãe, que é muito fora da curva com relação às outras pessoas também. E todos os homens lixo que passam na vida dessa mulher, principalmente colegas de trabalho, né? Porque não é um livro necessariamente sobre relações românticas, apesar de a gente ter uma relação romântica dentro da trama. E o rolê da remagem, do remo, também achei muito interessante. Então foi uma experiência muito legal, vale o hype. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha com esses dois tópicos, assim. Mas essa é a minha opinião sobre uma questão de química. Acho que esse é um livro que vale bastante a leitura, sim. Gallant. Ele. Esse aqui com certeza é um vencedor de popularidade. A Victoria Schwab sempre ando de fandom. E esse livro aqui é bem qualquer coisa, tá? Ele é um livro bem genérico, é um livro bem simplório, é um livro que bebe de um monte de lugares de plot aí. Bebe de vários plots de outros livros. Mas especialmente, assim, o que me chamou a atenção com esse livro foi o quanto eu não consegui ver a Victoria Schwab aqui. Porque essa é uma autora que eu acho que ela tem traços que normalmente identificam ela. Às vezes nem é necessariamente o jeito de escrever, mas é a forma como ela apresenta o plot, ou é o twistzinho ali na história, ou é o jeito sempre de trazer alguma coisa que seja diferente pra trama, a forma de trabalhar o conceito, de puxar, né, pra tocar o leitor de alguma forma. E esse livro aqui eu não encontrei isso, eu achei ele muito genérico. A gente vai conhecer aqui uma menina que se chama Olivia. Olivia Pryor. Ela cresceu sem a família dela, tá? Ela tem uma pequena memória da mãe só. E aí, quando ela tá prestes a sair do local onde ela tá morando, estudando, ela recebe uma carta
de alguém se identificando como parte da família dela e convidando ela pra ir visitar a mansão Gallant. E aí, obviamente, ela vai. E aí a gente chega lá e a gente começa a conhecer alguns membros da família, né, e algumas outras pessoas que moram nesse local, e a gente descobre que tem algo acontecendo aqui. O plot em si é muito simplório, até porque eu não tenho muito o que dizer pra vocês. Conforme a gente vai descobrindo as coisas, vai ficando pior ainda, na minha opinião, porque nada é muito único da narrativa, e as coisas poderiam ter se resolvido de forma muito mais fácil aqui se os personagens tivessem parado um pouco pra pensar no que eles estavam fazendo, na minha opinião. O livro é belíssimo, tá? E conta também com ilustrações. Ele já foi lançado aqui no Brasil enquanto Mansão Gallant, tá? Mas assim, dos livros da Victoria Schwab que eu li, é provavelmente um dos que eu menos gostei. Talvez fique ali do lado de A Guardia de Histórias e da sequência, mas lá pelo menos tinha um plot interessante. Eu só não acho que aquela história foi bem executada. Mas aqui eu não achei nenhum plot interessante, então acaba sendo uma decepção aí do ano. Mas eu entendo porque ganhou, né? A Victoria Schwab é uma autora popular e, portanto, vai receber vários votos, e esse era um livro que muitas pessoas estavam aguardando, né? Especialmente porque o último lançamento dela tinha sido A Vida Invisível de Ed La Rue, que arrastou multidões aí ano passado. Né? Então, muitas cartas pra esse livro. E eu não acho que o livro seja ruim, tá, gente? Ele só não tem nada de diferente pra acrescentar. Eu tô um pouquinho fora do meu habitat natural, mas a gente vai conversar sobre A Camareira, tá? Ou The Maid. Esse é um suspense. Eu entrei um pouco desconfiada, tá? Porque eu não sabia o que esperar. E eu acabei gostando bastante da narrativa. É uma outra narrativa onde a gente tem uma personagem que ela tem esse... como é que eu vou dizer assim? Dificuldade com o trato social, assim. Ela perdeu a avó tem um tempo. A mãe dela abandonou ela muitos anos atrás. E ela trabalha como camareira de um hotel. E a avó dela era quem guiava ela, assim, dizia pra ela como ela tinha que se comportar, né? Guiava ela pelas situações sociais e sobre o que estava acontecendo. E com a perda da avó, ela ficou bem perdida. Ela já teve situações, assim, na vida dela, onde as pessoas tomaram vantagem sobre ela. E o que acontece é que o hóspede mais importante do hotel que ela trabalha, tipo assim, na cobertura, o cara do hotel, ele acaba sendo encontrado morto. E ele é encontrado morto por ela. Só que a questão é que esse cara tem uma esposa. Ela é uma das poucas hóspedes do hotel que dava um pouco mais de conversa pra protagonista aqui. Por causa disso, rola uma certa... na cabeça da protagonista, essa hóspede tem uma amizade. E quando ela vai limpar pela primeira vez o quarto, ela tá no banheiro e o cara sai porta fora. E aí quando ela volta pra limpar o banheiro que tava ocupado, então por essa outra hóspede, que é amiga dela, que é a mulher do cara, o Bambambam, ela acaba encontrando o corpo dele. E aí o que acontece é que a gente começa a ficar sabendo de várias fofocas das pessoas ali, do próprio hotel, né, dos outros funcionários desse local. E também sobre várias coisas que estão acontecendo, além do que espera desse cara específico. Só que ela acaba ocultando algumas coisas, ou não falando algumas coisas propositadamente, ou até num sentido assim de ela não saber o que ela precisa falar e o que ela não precisa, porque ela nunca esteve numa situação dessas, sabe? Então ela acaba deixando algumas coisas de lado, e aí, baseado em várias coisas que acontecem assim, ela acaba se tornando uma suspeita da investigação. E aí a gente vai acompanhar então esse desenvolvimento assim dela enquanto uma pessoa que acaba virando o foco dessa situação. Esse não é um livro, gente, de suspense, que necessariamente o mistério é a coisa mais importante, ou é o que vai manter você preso. Um suspense cheio de ação, não é um suspense cheio de mistério, de reviravolta. Muito pelo contrário, você meio que descobre o que aconteceu com esse cara muito cedo, assim, na história, né? E aí tem toda uma outra parte, assim, depois que leva por um outro caminho. Mas eu acho que foi exatamente isso, assim, que me fez gostar dessa história. Porque eu acho que em nenhum momento do livro eu pensei na protagonista enquanto uma suspeita do que aconteceu. Pela própria caracterização dela, assim. Então, enquanto ela não sendo uma suspeita, o beabá da história fica mais interessante, porque você consegue... Não é através dos olhos do detetive,
ela é uma pessoa muito mais alheia às coisas ao redor dela, mas ao mesmo tempo ela também presta atenção em várias coisas. A questão é que ela presta atenção em algo e isso passa uma mensagem diferente pra gente do que passa pra ela. Então ela vê alguém fazendo alguma coisa que pode parecer muito suspeito, mas ela já atrela isso a alguma coisa boa ou alguma outra coisa que não necessariamente seja essa coisa que a gente tem de já tipo, ver o pior nas pessoas, ou ver o pior da situação. Então ela tem isso, e isso dá um olhar interessante pra ela. Então eu gostei da vibe do livro. É a história mais inovadora? Não. É o suspense mais buscado? Não. Exatamente por causa disso que eu falei pra vocês. A gente não tem essa construção do clímax na narrativa, sabe? A relação dela com as pessoas ao redor e o aprendizado dela nessas relações é mais importante do que o suspense em si. Tá, então você tem que levar isso em consideração quando você for ler esse livro. E aí eu acho que o que acaba chamando, né, o destaque aqui tá exatamente pra esse ponto de vista, que é um ponto de vista um pouco diferente do que a gente tá acostumado dentro do gênero. Uma outra coisa que eu achei interessante, quando eu fui preencher uma das minhas várias planilhas aí da vida, eu fui pesquisar um pouco sobre a autora. E eu descobri que a autora desse livro, que eu não vou lembrar de cabeça, Nina Pruz, alguma coisa assim, ela é, na verdade, editora, um grupo editorial bem grande no Canadá, se não me engano, da Scholastics, alguma coisa assim. Então, ela já tinha, né, digamos que ela já teve as portas abertas também no mercado editorial por causa das relações dela. Talvez isso tenha trazido até mais publicidade, mais alcance pro livro, porque eu não acho que é um estilo necessariamente de suspense, de thriller, que chama tanto atenção quanto esse chamou, assim. Eu acho que essa presença e influência dela no mercado pode ter influenciado também ao título dela ganhar mais destaque, mais publicidade, ser mais comentado, ter mais trabalho em cima, até antes de lançar. Mas é só uma curiosidade sobre ela, assim. Eu acabei gostando bastante da experiência do livro, mas como eu falei, não é um suspense típico, assim. Acho que... não sei se a categoria sendo... na verdade, 6. A categoria sendo suspense, thriller, né? Thriller mystery. Eu acho que não tem a essência principal de thriller mystery pra ser o campeão dessa categoria. Mas apenas um comentário, uma visão. Apesar de eu ter gostado bastante do livro, de forma geral. Mas sei que eu gostar desse livro diz muito respeito ao ponto de vista diferente que eu tava recebendo da história, que não é um ponto de vista tradicional de mystery thriller. Agora vamos falar sobre Sea of Tranquility. Eu tô quase terminando esse livro, tá faltando bem pouquinho pra terminar. Na verdade, acho que faltam umas 60 páginas. É que esse livro é bem curtinho, tá, gente? Eu acho que tem menos de 300 páginas. A letra na edição tá bem grande, então tá bem fácil de ler. Porém, é um livro sobre viagem no tempo. Então, e sobre uma possível interferência de algo através dos anos. E aí isso adiciona uma certa complexidade à situação, tá? O que a gente tem aqui de central? A gente tem cenários, tá? Que se passam com, às vezes, centenas de anos de diferença de um do outro. Começando em 1912 com um cara que tá viajando do Reino Unido pro Canadá. E no Canadá ele acaba experienciando um momento estranho de ele ver uma coisa que parece que não tá lá e conversa com uma pessoa que parece que também é muito estranha. Depois a gente faz um jump e vai parar já, acho que é final dos anos 1900, começo dos anos 2000. E a gente vai conhecer uma mulher que ela tá indo num concerto de um músico pra procurar a irmã desse cara por causa de algo que rolou com ela. E aí esse cara passa um vídeo. E nesse vídeo a gente... que foi algo que a irmã dele gravou, que é o que essa mulher tava de atrás. E nesse vídeo tem algumas coisas que a gente viu ou teve o vislumbre do rolê lá de 1912. A gente faz um jump, já estamos falando de colonização espacial, 2 colônias da Lua e uma escritora que vem pra Terra para fazer a tour do seu livro, que é sobre uma pandemia. E nesse livro a gente tem uma descrição de uma cena que acontece por um personagem desse livro que tem alguma coisa a ver. Ela também interage com uma situação estranha, a mesma coisa aconteceu com a personagem anterior. E
E aí a gente vai fazer um jump maior ainda para mais à frente, onde a gente vai conhecer um cara que vai acabar sendo um detetive que vai ser meio colocado aqui nessa situação para tentar interpretar o que é que está acontecendo e como que essas linhas, elas acabam... O que está acontecendo aqui em termos de... da conexão, de como um evento pode ter tido traços sendo retratados em 1900, começo dos anos 2000, 2200 e tanto, e por aí vai. E como essas coisas podem estar interligadas, né? O que isso significa. E no momento que esse detetive está vivendo, já existe viagem no tempo. Esse detetive vai acabar rastreando, né, com a ajuda da... Na verdade, ele vai bem um detetive, tem uma história por trás, mas eu não posso falar muito mais do que isso, porque senão eu vou contar o livro inteiro, tá? Mas a gente conhece consideravelmente a respeito desse personagem, mas o papel dele enquanto viajar no tempo vai ser investigar, então eu estou chamando ele de detetive. Muito preocupada como o livro vai acabar, porque ele começou, eu estava super empolgada, aí depois ali no meio eu fiquei um pouco em dúvida sobre como eu estava me sentindo, e agora eu tô aguardando para ver qual é o caminho que a autora vai tomar no final, para o que vai acontecer. Essa é da mesma autora de Estação 11, e às vezes ela escolhe alguns caminhos meio atípicos assim para resolver. E uma característica dos livros dela é que ela não é necessariamente uma autora que cria momento. Então eu não sei se a gente vai ter algum grande estopim na história ou se vai ser uma resolução parcial da situação, sabe? Acho que pode ser alguma coisa assim. Eu não me importo se eu entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá? A respeito. Eu preciso de um pouco mais de respostas para esse não ser um final que poderia me incomodar, por exemplo. Então, vamos ver o que acontece, mas por enquanto eu estou gostando da história. Terminei de ler Sea of Tranquility e este vídeo chega ao fim. Eu gostei bastante desse livro e foi muito engraçado, porque eu terminei ele e eu fiquei... Será que eu entendi? E se eu entendi, foi ótimo, tá? Inclusive, esse foi meu comentário lá no Scooby. Se eu entendi, foi ótimo. Uma coisa interessante sobre essa história é que... Eu acho que eu falei pra vocês no último take que eu não tava entendendo pra onde é que tava indo, como ia se resolver a trama. Foi importante que acontecesse uma coisa nesse livro que eu não costumo gostar que aconteça, tá? Que é alguém, em algum momento do livro, tipo, dizer o que tá acontecendo. Tem um capítulo desse livro que um dos personagens, ele para e fala assim, então, aconteceu foi tal coisa. E eu fiquei, quê? E aí depois que a pessoa fala isso, coisas da história, as outras pistas da história ficam muito fáceis de pegar, mas eu não estava pegando. Eu não estava pegando as pistas. Essa sensação de ficar completamente perdido na história e não tá pegando as pistas e não sacar o plot, blá, 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 tem sido cada vez mais rara pra mim. Então, quando acontece, eu fico muito feliz, tá? Eu acho que... Eu vou ler agora, da autora, o The Glass Hotel. Acho que é alguma coisa assim. Inclusive, foi mencionado aqui coisas de The Glass Hotel, então eu acho que esse livro, ele se passa no mesmo universo, mas talvez eu tenha tomado spoiler do outro livro lendo esse, mas eu não tenho certeza. E são coisas... É bem pontual numa linha temporal específica. Então, assim, não sei se vai me atrapalhar de alguma forma lendo o outro livro da autora. Vou descobrir quando eu chegar lá, sei lá, o que eu vi, a informação que eu fiquei sabendo que, sei lá, é o fim daquele livro. Eu não sei, tá? Eu não sei. Então não tem como dizer, nossa, é spoiler ou não é spoiler. Porque às vezes as pessoas ficam, ai, mas qualquer coisa é spoiler. Não, gente, não é qualquer coisa que é spoiler. Às vezes, o spoiler não é saber como o livro termina. Às vezes, a melhor coisa do livro não é saber como o livro termina, e sim como as coisas se costuram pro livro terminar daquele jeito. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso onde o desvendar o livro é a melhor coisa do livro, mas nem todos os livros são assim. Às vezes, o beabá da história é a parte mais importante do que, efetivamente, o final da narrativa, né? Então, spoiler é uma coisa muito... Pra mim, eu considero uma coisa muito relativa, tá? E eu sou uma pessoa que eu me esqueço das coisas, então também não... Às vezes eu fico sabendo de um negócio, depois eu já não lembro mais, então tanto faz. Mas gostei bastante de Sea of Tranquility e, por enquanto, essa segue sendo uma autora que tem me trazido boas histórias, por isso eu vou querer ler o outro livro dela. Inclusive eu percebi que eu sujei o meu livro aqui, eu não sei como. Eu vou ter que limpar, passar um algodãozinho aqui com álcool, já deve resolver isso aqui. Então eu devo colocar o outro livro dela que eu tinha... Achei que não ia ler, na Tibiara aí do futuro, até pra entender como aquele livro se relaciona aqui e se por acaso o que eu fiquei sabendo era o fim do livro ou não era, enfim.
pra descobrir. Mas eu gostei muito de Sea of Tranquility. E é um livro curto, tá, gente? É um livro bem curto. Ele tem, nessa edição aqui, ele tem 255 páginas, mas a letra tá bem grande. É um livro que às vezes tem capítulos que são bem curtos mesmo. Ele é um livro bem dinâmico, bem rápido. É um livro de viagem no tempo e com coisas, assim, científicas. Eu acho que a autora conseguiu fazer um trabalho de amarrar os pontos muito bem. Ele é menos... Como é que eu vou dizer assim? Eu acho que em Estação 11 tem uma coisa de a gente ficar com a sensação de que faltou um final. E aqui, a minha sensação quando eu acabei não foi que faltou um final. Eu entendi o final. O final é explicar o que está acontecendo, basicamente. Mas não necessariamente a gente vai ter uma resolução de problema. Mas em nenhum momento também foi colocado isso como algo que precisava resolver. As pessoas queriam descobrir o que estava acontecendo. E a gente descobre o que aconteceu. A gente, talvez não necessariamente as pessoas que estavam procurando respostas. Mas a gente descobre o que estava acontecendo. Eu terminei esse livro e pensei, meu Deus, eu preciso pegar papel e caneta e anotar pra ver se as coisas fazem sentido. Porque tenho dúvidas ainda. Mas mesmo assim eu gostei bastante, tá? Esses foram 9 aí das categorias do Goodreads Choice Awards. Deixa eu dizer pra você certinho quantas categorias são, pra ver se... quantas eu deixei de fora. São 17 categorias ao todo, a gente fez 9 nesse vídeo, então significa que ficaram faltando 8. Das 8, tá, gente? O que ficou faltando foi Middle Grade e Children, Young Adult, Poesia, Graphic Novel, que se não me engano ganhou Heartstopper, History e Biografia, Não Ficção, e acho que foi isso, tá? Primeiramente, a minha experiência fazendo esse desafio acho que foi bem legal. Acho que teriam livros que eu não necessariamente pegaria agora. Por exemplo, A Camareira tinha passado super despercebido pra mim e acabou sendo uma leitura bem ok. Uma Questão de Química eu tinha interesse, mas também acho que não ia ser um livro que eu ia priorizar. Sea of Tranquility já tava na minha TBR. Book Lovers eu acabei colocando no outro vídeo e puxei um gancho pra esse vídeo aqui, mas tem um outro vídeo, né, falando sobre ele. E gostei de fazer essa experiência. A gente leu 9 livros, então. Desses 9 livros, 3 foram 5 estrelas, 2 foram 4 estrelas e meia, 2 foram 4 estrelas, 1 foi 3 estrelas e o Desejos Ocultos, melhor a gente não comentar. Deixa eu dar meu ranking pra vocês agora. Vamos começar exatamente com isso, tá? Então, em 9º lugar vai ficar Desejos Ocultos. Eu não vou mais explorar sobre esse livro, quero esquecer que ele existe. Em 8º lugar, Gallant, então, foi uma experiência média, assim, entrou nas minhas decepções do ano passado, um livro, qualquer coisa, assim, da Victoria Schwab, que existem muitas versões dele por aí, de várias formas. Depois, em 7º lugar, eu vou colocar The Maid. O 6º e o 7º lugar é a mesma coisa pra mim, a sensação, tá? Que é The Maid e Book Lovers. Foram livros 4 estrelas, eu me entreti na leitura, me diverti. Tem aspectos que me fazem ser um livro 4 estrelas e não um livro 5 estrelas. The Maid, acho que falta um pouco da tensão, a thriller. Mas eu achei bem intrigante, assim, a construção. Mas como eu falei pra vocês, acho também não é um thriller tradicional, então vai depender da sua expectativa enquanto fã do gênero thriller. E Book Lovers estava indo tudo bem, até que no final aconteceram coisas que eu não gostei, e aí eu precisei, né, recuar minhas expectativas. Aí na 5ª posição eu coloquei Carrie Soto Está de Volta, né, que foi um dos meus favoritos do ano passado, e tomou um 4 estrelas e meia. É um livro... Eu tenho tido uma boa experiência com essa nova era da Taylor Jenkins Reid, então não é uma surpresa, né, que esse livro esteja aqui. Eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer agora, né, o que vai ser a próxima tema que a autora vai trazer, inclusive me preocupa um pouco, mas tudo bem. E em 3º lugar ficou Sea of Tranquility. Eu gostei bastante, acho que para um livro curto e com essa temática faz um excelente trabalho em misturar as coisas e entregar pra gente uma história que fala sobre vários assuntos e ao mesmo tempo o que vai deixar você... Não é necessariamente a descoberta, me trouxe essa sensação porque eu não tinha pegado as pistas ao longo do caminho, não tinha pego, e achei muito legal quando foi dito efetivamente na minha cara o que estava acontecendo. E vou buscar. Vou seguir lendo outras coisas da Emily St. John Mandel, porque por enquanto ela tá sendo um acerto pra mim, e eu sei que não é com todo mundo, eu sei que tem muita gente que não gostou de Estação 11 e que talvez não vai gostar de Sea of Tranquility, mas pra mim tem sido um acerto, então eu vou seguir no que vem dado certo. E em 2º lugar, estou feliz que minha mãe morreu,
que foi uma leitura, assim, é uma leitura devastadora, é uma leitura muito triste, é uma leitura revoltante, mas ao mesmo tempo acho que é bem importante pra gente sempre estar atento aí. Eu, por exemplo, nunca tinha parado pra pensar tanto sobre esse cenário de crianças crescendo dentro da indústria e do quanto isso pode ser horrível e do quanto o abuso parental, ele às vezes atinge níveis que a gente nem tá preparado pra conversar direito a respeito, sabe? Porque ainda é uma coisa muito boa, assim, você falar mal da sua família, ou você vira as costas pra sua família, ou você denunciar a sua família, ou você não sei o que, qualquer coisa relacionada à família ainda é uma coisa tipo, não, é família, você tem que... É família, sabe? Parece que porque é família tem o selo de você precisa aguentar qualquer coisa e não é bem assim, sabe? É família, e porque é família a gente deveria ver mais respeito ainda do que qualquer outra coisa. E às vezes não existe, né? Às vezes as pessoas engolem muita coisa porque é família. Então eu acho que é importante, e foi um livro bem dolorido, assim, de ler, mas ao mesmo tempo que, como eu falei, também acho que uma das coisas que me fez conseguir passar por ele com mais tranquilidade foi saber que a Janete estava bem e que ela tinha conseguido passar por tudo isso. Eu acho que ter isso em mente foi importante pra essa leitura. E, em primeiro lugar, ainda vai ficar um dos meus favoritos do ano passado, que é Amanhã, Amanhã e ainda Outra Amanhã. Eu pensei muito sobre esse top 3 aqui, porque senti várias coisas lendo esses 3 livros, mas eu acho que o que me trouxe uma sensação de maior completude, assim, em todas as etapas do livro, eu me senti engajada com coisas diferentes e com o livro que mais trouxe assuntos e que mais me fez pensar sobre coisas diferentes e foi esse aqui. Então ele foi um dos meus favoritos de 2022 e ainda mantém o top 1 dessa lista de 9 aqui, dentre essas outras leituras que eu fiz, mesmo eu tendo saído desse vídeo então com 5 estrelas, sendo um desses 5 estrelas lido este ano. Então em janeiro eu já tenho 5 estrelas, na verdade eu já tenho 2 a essa altura do campeonato, mas o outro tá no vídeo de fantasias indicados ao Goodreads Choice Awards, então vocês vão lá pra descobrir. Nesse momento que eu tô encerrando esse vídeo aqui, eu estou lendo o terceiro, acho que é o terceiro livro pra aquele vídeo, e os 2 primeiros que eu li, um foi 4 estrelas e meia e o outro foi 5 estrelas. Tá? Então a gente tá indo muito bem naquele outro vídeo. Então eu espero vocês lá, provavelmente na última semana de janeiro, pra gente conferir e conversar então sobre 10 fantasias que foram indicadas, sendo dessas 10, 6 finalistas que iniciam séries e outras 4 que chamaram a minha atenção e que eu resolvi incluir no vídeo também, tá? E é isso, espero que vocês tenham se divertido aí, espero que tenham pegado alguma recomendação, que tenham percebido aí qual livro pode funcionar pra você, quais não vão funcionar, ou quais você vai priorizar aí dentro da sua TBR, tá bom? Me conta aqui embaixo se você gostou, quais desses livros você já leu, se você incluiu algum na sua TBR, e se você gostaria de ver outros vídeos assim em anos seguintes aí aqui no canal. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!